Vamos lá? Salmo 139. Eu vou orar para que o Senhor abra o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, fale comigo, fale com os meus irmãos nessa manhã. Nós precisamos ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós precisamos entender a tua palavra e ser mudados, ter uma mudança de vida, de comportamento, a partir da tua palavra, da tua vontade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Vou começar agora a leitura da palavra e não vou conseguir dar atenção a todo mundo que está chegando e nem responder. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou ler, a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. Depois que a gente conversar um pouco sobre o assunto, a gente vai conversar sobre outros assuntos para que a live não caia. Vocês viram que ontem quase caía. Silvio, Deus abençoe a sua vida, tá? E prospere você em nome de Jesus. Salmo 139. Abra aí, por favor. Eu vou ler hoje, irmãos, na linguagem de hoje, tá? Vou ler na linguagem de hoje. Glórias a Deus. Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Salmos 139. Vou ler o 13 e o 14. Na linguagem de hoje, olha como é que está escrito. Diz assim: Ah, sim, tu me sondastes por dentro e por fora. Tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação incrível. Legal, né? A forma que está escrito aqui. Na linguagem tradicional, diz assim: visto que de forma milagrosamente, assombrosamente maravilhosa fui formado. Você consegue entender que quando nos Salmos, quando a Bíblia diz assim, de forma maravilhosamente assombrosa. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. Você consegue entender que é algo que a pessoa olhou assim, ó, e fez: eu fui formada. Eu não consigo entender como, mas foi de forma assombrosa. Você consegue entender que é algo que a gente vai se espantar quando vê os detalhes, as mínimas coisas que o Senhor colocou em nós, de forma assombrosa e maravilhosa. Eu fui formado. Lindo, né? Pronto, você já entendeu isso. Quem nos criou alma e corpo? O Senhor. Quem nos fez perfeitamente? O Senhor. E Ele nos fez para quê? Para a glória do nome dEle. Para a glória de Deus. Nós somos feitos para a glória do Senhor. Aí a gente tem o estudo que a gente estava fazendo ontem. Eu vou... Em vez de eu falar a palavra toda, eu vou falar o S, tá? O S significa SEXO, tá bom? Para que a live não caia. Vocês me ajudem. 139, 13 e 14 foi o que eu li. Salmo 139, 13 e 14. Ó, a ótica bíblica vê o S. O S vocês sabem o que é, né? O S é o SEXO, tá? Ontem eu falei abertamente e a live quase cai. Mas a ótica bíblica vê o S em termos bons e positivos. A Bíblia diz que praticar o S é bom e positivo. Essa perspectiva vai até além das representações comuns no meio religioso. Frequentemente alguém fala que jovens devem manter sua pureza sexo até casar.
Essa maneira de se expressar, porém, fica muito aquém do princípio que o Criador nos deu. A pessoa deve manter sua pureza não apenas até o casamento, e sim até a morte. Ou seja, algumas igrejas ensinam que a pureza deve ser dos jovens. Fique puro até o seu casamento. Não. Fique puro até a morte. Tenha um saudável, puro, até a morte, para a glória de Deus. Essa maneira de se expressar, porém, fica muito aquém. A pessoa deve manter, não entenda mal, não estou sugerindo o celibato. Pelo contrário, estou frisando um fato importante. O no casamento é puro. E assim, a pessoa que mantém sua castidade até o casamento e continua fiel ao seu cônjuge o resto da vida, é uma pessoa pura. Você consegue entender? Que a pureza não é somente ser casto antes do casamento. Pureza é você ser fiel no seu casamento. É você cuidar da sua esposa e do seu esposo no seu casamento. Aí aqui diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13:4. Enquanto Deus julgará as pessoas que praticam o antes de casar e aquelas que se envolveram em casos extraconjugais, o leito matrimonial é sem mácula, imaculado. Por isso, uma mulher casada é corretamente descrita como imaculada. A vida de marido e de mulher é boa, pura e claramente abençoada por Deus, tá bom? Aí em Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Não vamos nos enganar, porém, essa intimidade especial no plano de Deus é limitada à relação de homem com a sua própria esposa, tá bom? Qualquer outra relação é uma perversão ao que Deus criou. Deus criou marido e mulher, ok? Aí ontem a gente estava falando sobre conhecimento dos corpos, não foi isso? Conhecer o aparelho reprodutor da mulher, reconhecer o aparelho reprodutor do homem. Ontem a gente falou que o aparelho reprodutor da mulher trabalha todos os meses para receber um presentezinho e gerar uma criança. Não foi isso que a gente falou? O aparelho reprodutor masculino é diferente. O aparelho reprodutor masculino trabalha como se fosse uma máquina todos os dias, todos os momentos. E eu quero que você, mulher, seja inteligente para entender, tá bom? Entenda. Eu quero ler para você um versículo. Oséias 4:6. Vamos ler aí junto comigo. Oséias 4:6. Oséias é depois de Daniel, tá bom? Oséias é depois de Daniel. Irmãos, leiam a Bíblia, abram a Bíblia. Se estamos numa aula e você está aprendendo, é preciso que você folheie junto comigo, que você anote, porque senão você acaba esquecendo, tá bom? Oséias 4:6. Vamos lá? O que a palavra do Senhor diz para mim e para você? Oséias 4:6. Na linguagem de hoje, diz assim, o meu povo está arruinado. Isso é o Senhor falando. O meu povo está arruinado porque não sabe discernir o que é certo e o que é errado.
Vocês viraram as costas para o conhecimento. Por isso eu virei as costas para vocês. Vamos ler na linguagem tradicional? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também rejeito vocês como sacerdotes. Uma vez que ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei vocês como os filhos. Que palavra! Eu não tinha lido essa palavra toda. O povo de Deus foi destruído, está sendo destruído e vai continuar sendo destruído se não buscar entendimento. E às vezes, irmãos, o que acontece? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E fica por isso mesmo. Eu não vou ler a Bíblia não, que eu não entendi. E você não procura buscar uma ajuda, um vídeo no YouTube, uma live que te ensine. Vocês estão aqui, graças a Deus, porque vocês querem aprender. Que bênção saber disso. Que bênção. É uma bênção para mim. Deus se alegra, porque vocês estão aprendendo. E todo dia vocês voltam para a gente aprender juntos. Mas tem coisas, e tem pessoas também, aí fora, que acham que essa palavra só diz respeito à Bíblia. Eu não tenho entendimento na Bíblia, por isso que eu estou perecendo. Fulano não tem entendimento na Bíblia, por isso que está perecendo. Eu não consigo entender e não vou ler, não tá tudo bem. Não, a gente precisa entender as coisas. O Senhor, Ele dá sabedoria a quem busca. O Senhor dá sabedoria, nós precisamos buscar, irmãos. E quando eu estou falando para vocês aqui de forma simples, principalmente sobre o corpo, às vezes a gente já tem 20, 30 anos, 40 anos de casado e nunca se interessou para saber isso, que se dane. Por isso que às vezes a gente sofre, porque quando a gente começa a entender o outro, a gente começa a sentir a dor do outro e ter uma vida melhor a 2, a 3, em grupo, porque você tem relacionamentos com o pessoal da sua igreja. Se você tapa os seus ouvidos, fecha os seus olhos e não quer saber de nada, o que acontece? Você nunca vai conseguir entender perfeitamente como aquela pessoa é. Você nunca vai conseguir entender perfeitamente por que aquela pessoa é daquele jeito. Tentar alcançar o coração dela para a glória de Deus. Você deve sempre colocar na sua mente, minha irmã e meu irmão, que a sua vida é para a glória de Deus. Não é para você, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, às vezes você pode pensar, para que eu vou aprender isso? Quem sabe o Senhor não pode te mostrar o lugar de usar esse conhecimento, a forma de ajudar alguém com esse conhecimento. Porque às vezes para você isso, eu não sei não, mas está de boa, estou passando bem. Mas tem pessoas que não sabem, estão passando por grandes problemas, irmãos. Então chegou a hora da gente abrir a nossa mente, nos despertarmos para ser bênção na vida do outro, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, quando eu quero dizer para você que você tem sofrido, perecido, você lembra quando eu falei de temperamento? Conhecendo o temperamento do outro, você pode saber o que quais são as qualidades que você pode aproveitar, quais são os defeitos que você pode orar juntos para que essa pessoa mude, ou os defeitos que ela não vai mudar, ela foi feita assim. Você vai ter que se moldar e suportar. Ou então, da mesma forma, você vai dizer para outra pessoa, eu fui feito dessa forma. Você tem que se moldar e se acostumar, praticamente, pode-se dizer, né? E aí, a gente consegue ter relacionamentos melhores, irmãos. As pessoas não são robôs que a gente aperta os botões e elas funcionam, ou elas param de funcionar. Não. A gente precisa buscar no Senhor sabedoria. Seu relacionamento às vezes não está bem e você tem orado tanto, você já parou para pensar que pode ser justamente a falta de sabedoria que você está tendo, a falta de conhecimento que você está tendo? Então, voltando ao assunto de ontem, a gente falou um pouquinho sobre o corpo da mulher, né? Falou sobre a TPM, para vocês homens que estão aqui, é normal, não é só você que padece com uma mulher em TPM na sua casa, não é só você. Todos os homens passam por isso. Alguns já sabem como lidar, alguns
lê Eclesiastes, tempo de abraçar e tempo de afastar, então fica um pouquinho afastado. Isso é sabedoria. Alguns lembram de Eclesiastes, tempo de falar e tempo de calar. Então, quando a mulher está nesse período, se cala, deixa ali passar. É um momento passageiro, vai passar, tudo vai ficar bem. A tormenta vai passar. Para alguns homens que tem a mulher que passa por mais problemas, né, nesses momentos. E aí a gente vai falar um pouquinho, de forma breve, do homem, né, do corpo do homem. Irmãos, irmãs que estão aqui, e até irmãos que também não sabiam, o que acontece? O corpo do homem foi feito por Deus também, tá? Aí se você parar, ontem eu falei, né? Para conversar com alguma mulher, não para contar a sua vida, mas para ouvir até. E o que acontece? Você vai ver que as mulheres têm as mesmas reclamações. Qual é a reclamação? Eu vou usar metáforas, tá? Pra gente não perder a live. Mas a mulher tem a mesma reclamação. Ah, meu marido quer beber água todo dia. Meu marido que se deixar toda hora quer beber água. Quem foi que fez esses homens assim? O Senhor. O Senhor fez eles assim. E quando você vai parar pra pensar, você acha, porque parece um bicho, parece um animal. Não. O Senhor fez ele assim. O Senhor. E outra coisa. Vocês já ouviram falar de necessidades fisiológicas? Fazer número 1 e fazer número 2? Vocês já ouviram falar? Eu não vou usar os termos pra gente ficar bem nessa live, tá bom? Mas aí o que acontece? Pro homem existe fazer número 1, fazer número 2 e fazer número 3. Vocês sabiam disso? É uma necessidade fisiológica. Dentro do corpo do homem, ali embaixo, onde a gente chama de SACO, de forma vulgar, né? A gente chama assim. Acumulam-se bichinhos que o Senhor fez dessa forma. O Senhor fez assim. Assim como a gente acumula xixi, acumula número 2, o homem acumula o número 3. E ele acumula, e o corpo do homem sente necessidade de colocar isso para fora. Ele pode colocar para fora de diversas formas, mas o Senhor deu a ele a capacidade de ter um casamento abençoado, uma esposa que entende a necessidade. Essa esposa é você que está aí do lado dele. E muitas das vezes, o que acontece? Quando você entende a necessidade desse corpo masculino, quando você entende a necessidade que ele precisa fazer o número 3, você vai ser sábia. E não é sobre você, é sobre glorificar o nome do Senhor no seu casamento, na sua vida. E assim, é necessário que haja diálogo, conversa. Você sabia disso? Se não houver uma conversa, um diálogo, você, mulher, nunca vai conseguir entender o seu esposo, nem o seu esposo vai conseguir aceitar as suas recusas, porque não há uma conversa. E se você não tivesse sabendo disso em uma live, imagine aí, quando é que você ia saber disso? Existem homens que precisam ser internados com dor, seja mulher que amamentou, se a gente não der o leitinho, se a gente não esvaziar a mama, o que acontece? Empedra, não é isso? Com o homem acontece dessa forma. O número 3 dele, se ele não conseguir fazer, se ele não conseguir, né, colocar para fora, pode empedrar, dar problemas seríssimos na saúde do homem. Pesquise sobre isso, minha irmã. Pesquise sobre isso e entenda. Às vezes você nunca sabia porque ele nunca falou, porque ninguém te explicou. Mas quando a gente procura saber, a gente entende e a gente vai auxiliar os nossos esposos nessa situação por amor, por querer cuidar também do corpo dele. Porque a Bíblia diz que quando você se casa, você se torna um. O corpo dele é o meu corpo. O meu corpo é dele. Então eu vou querer cuidar de uma forma especial. Eu vou querer cuidar de uma forma única do corpo do meu esposo, sabendo dessa situação que ele passa. Ok? É importante, irmãs, que vocês não fiquem só na live, pesquisem. Há uma necessidade. Imagine aí você segurando o número 1
Acordou de manhã, segurou o número 1 até a noite. Você consegue? Não pode dar um espirro, né? Imagine aí você segurar o número 2. O número 2 a gente segura, né? Muitas pessoas, infelizmente, são mais ressecadas. Passa 4, 5 dias, mas depois vem o sofrimento, né? O sofrimento é terrível. E eu já vi pessoas sendo internadas para fazer o número 2 no hospital depois de tomar medicamento. E com sangramento e tudo. Porque nada no nosso corpo que foi feito para sair deve ser guardado. Se a gente tá, por um exemplo, você tá com o número 2 aí. Ah, irmã, de semana em semana, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Procure cuidar do seu corpo, não é certo isso. Beba mais água, tira o carboidrato, tira o glúten, bebe mais água, come mais fibras. E você vai cuidar do seu corpo. Você vai cuidar do seu corpo. Porque, irmãos, nada nesse mundo acontece por acaso. Se você está cheio de doenças, pare e analisa o tipo de alimentação que você está comendo. Pare e analisa. Tudo que a gente come se transforma ou em coisa boa e o corpo absorve, ou em coisa ruim que vai prejudicar a nossa saúde. O corpo vai conseguir colocar para fora e algumas vezes não vai conseguir colocar para fora. Cuida do seu corpo, minha irmã. Cuida do seu corpo, meu irmão. E assim como a gente não consegue ficar muito tempo segurando o número 1, muito tempo sem fazer o número 2 quando faz, é aquele negócio endurecido, terrível, assim é o número 3 para os homens. O número 3 para os homens traz sofrimento, traz dor. E muitas das vezes eu, mulher sem sabedoria, acho que é frescura, acho que tá igual um bicho, até faço julgamentos precipitados, terríveis. E ele, às vezes, um exemplo, né, o marido de vocês não sabe explicar, não sabe nem por que é assim. Tem homens que não sabem, irmãos, mas foram feitos assim de forma assombrosamente maravilhosa pelo Senhor. O Senhor que criou assim. O Senhor criou dessa forma. E se não há mais um interesse do casal, a gente não quer mais ter filhos, mas o corpo vai continuar produzindo, vai continuar produzindo. Deem um jeito de vocês para que seja aliviado essas pressões, porque realmente traz dor. Essa parte do corpo do homem, vocês sabem, todo mundo sabe, né, que é uma parte sensível. É uma pelezinha, são órgãos sensíveis. E quanto mais não há esse alívio, o homem não faz o número 3, o que acontece? Vai ficando inchado, duro, a parte de baixo, ali o saquinho, ó, vai ficando duro, vai ficando pesado. Esse peso, essa dor vai se espalhando pelo corpo, pela parte de trás, pela parte da frente do ventre do homem, vai se espalhando, e fora o psicológico. Não existe a TPM, algumas não ficam transformadas na TPM, o homem também. Existe essa questão, aí você fala assim, se eu não der, fica um bicho, vira um bicho. Se não tiver, vira um bicho. E você, mulher, que na TPM também vira um bicho, e aí? É 0 a 0, né? A gente às vezes só quer olhar para o outro para julgar, mas a gente também é transformada nos nossos períodos. Entenda também o lado do seu esposo, entenda também o lado do seu marido. E saiba que tudo foi feito pelo Senhor. Se hoje você tem perecido, sofrido no seu casamento, é porque você não tinha esse entendimento. Uma mulher, no período dela, vira um bicho. Ela prefere ficar quietinha no canto dela. Deixa passar. O homem, no período dele, se ele não for auxiliado pela sua esposa, ele vai buscar outros meios. Ele vai buscar outros meios. Mas não estou falando de ir para a rua. Eu estou falando de propriamente dito dentro de casa. Ele vai buscar outros meios. E infelizmente não é isso que o Senhor quer. Que você seja ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Não precisa ter a relação em si. Mas esteja ali auxiliando o seu esposo no que ele precisar. Não quer chegar a ter o encontro? Vai lá e auxilia ele. Ajuda ele de outras formas. O Senhor vai te dar sabedoria. Lembre-se que vocês são um.
Vocês são um. Você e seu esposo, você e sua esposa são um no Senhor. Você precisa ter sabedoria, minha irmã. Infelizmente, isso não é ensinado nas igrejas. Porque, ai, que coisa feia, ai, que coisa, não pode, ai, que vergonha. E assim o diabo vai trabalhando. É vergonhoso falar no púlpito. É vergonhoso porque as irmãs, ai, que vergonha. Os irmãos, ai, eu não vou falar disso não. Mas o pecado come solto. O pecado come solto. Aí a gente não tem vergonha de pecar. E a gente, ao invés de ter vergonha da pessoa, a gente deveria ter vergonha do Senhor quando o pecado bater a nossa porta. A gente deveria fugir do pecado. E para fugir do pecado, a gente tem que fazer algumas coisas, irmãos, que dentro de quatro paredes com nosso esposo e com a nossa esposa, é permitido pelo Senhor. Quando o Cantares de Salomão fala aquelas palavras, ele ali está jogando vários nomes, nome de fruta, tal, para dar uma tapeada. Mas é tudo aquilo que às vezes vem na nossa mente. Cantares de Salomão está falando. E a gente tem que ter liberdade com o nosso esposo e com a nossa esposa. Lembrando principalmente para as mulheres. Nós somos auxiliadoras do nosso esposo até nisso. E a gente precisa ir lá auxiliar ele nessa situação. Ah, irmã, quantas vezes, entre em acordo. Entre em acordo. Se precisar que seja de 2 em 2 dias, vai lá. É para aliviar também dores. Não é para só satisfazer. É para aliviar dores. Se você pesquisar, traz dor e sofrimento. A falta que você nega para o seu esposo traz dor e sofrimento. E muitas vezes ele, sendo homem de Deus, ele fica ali se prendendo, esperando a sua boa vontade e você fazendo um charminho. E às vezes ele está se acumulando ali. Pensa aí, se você segurando o número 1, 2 dias, 3 dias. Seu esposo está segurando o número 2, o número 3, na verdade. E aí você vai avaliar. Depois você dá uma pesquisada. Quantos milhões de pingos o corpo dele forma ali dentro? Quantos milhões? Comece a avaliar. Comece a perceber. O Senhor vai te dar sabedoria, minha irmã. Porque isso você pode dizer assim, eu não sabia disso. Pois é, em detalhes simples, você pode abençoar a vida do seu esposo e fazer dele um homem mais tranquilo na face da terra. Amém, irmãos? Eu não vou falar muitos detalhes, porque infelizmente ontem quase a nossa live cai. Tá bom? Mas eu sei que você tem a mente de Cristo. O pouco que eu falei, dá para você entender. Dá para você conseguir ter noção. E homem, você sabe que homem, ele é mais tranquilo com relação a falar. Ele até sofre ali. Vai lá no banheiro, dá uma aliviada, mas ele sofre ali, querendo a ajuda de alguém, mas ele não vai falar. Ele não vai dizer. Alguns até falam, né? Alguns até falam. Mas, necessariamente, eles não vão falar. Então, por favor, mulher, esteja... tá. Por isso que eu tô evitando falar, você tá vendo que eu tô falando em enigma, né? Ontem tava pior do que isso. Ontem a gente ficou só em 50, 60 visualizações. Mas é um assunto que eu preciso falar, mesmo com poucas pessoas. Depois eu vou deixar salva essa live lá no YouTube. Vocês viram que eu já botei, né? Tô começando a colocar os vídeos no YouTube, mas é um trabalho, meu Deus do céu. É um trabalho abençoado, misericórdia. Não é tanto um trabalho, é porque meu computador tá pela graça. Então foi difícil para colocar. Então eu quero dizer para você, mulher, cuida do seu marido. Se você parar para analisar, a gente tem um papel muito importante na vida dos nossos maridos. Eles têm na nossa vida. Eles são os nossos sacerdotes. Eles são homens de Deus que são os nossos provedores. Se hoje seu marido talvez não seja o provedor na sua casa, infelizmente é porque você tomou o lugar dele. Irmã, mas eu tomei porque se eu não fizesse, ele não ia fazer. Será que ele não ia fazer? A gente, mulher, é muito avexada, irmãos. A gente, mulher, é muito avexada. Mas Deus, ele não erra. E se a gente deixa faltar uma coisa um dia, deixa a lâmpada ficar até ele colocar. Deixa.
que a gente é vexado, a gente quer... Meu marido mesmo fala que eu peço uma... eu peço uma coisa a ele, eu peço uma coisa ao meu marido tá sentado fazendo uma, sei lá, no celular. Eu peço, ele tá com a cabeça baixa assim, ele tá bom e ele nem se mexe. Pra mim aquilo ali já é, meu Deus. Eu, vamos, vai logo. Ele, hoje você acabou de falar agora. Eu falei, mas é isso mesmo, vai logo. Eles são tranquilos demais. O Senhor fez eles assim. Então não seja a mulher que tem sofrido porque falta entendimento. Nem tudo é oração, tá bom? Nem tudo é oração. Você consegue entender que vai ter vezes que você vai ter que usar suas mãos, vai ter que usar seu corpo, para a bênção chegar até você, para ter paz no seu lar, você vai ter que agir e continuar orando. Muitas das vezes você vai precisar se calar, minha irmã. Vai precisar se calar e continuar orando. E continuar pedindo. E aí, o que é que você vai decidir? É para a glória de Deus. Irmãs, coloque na sua cabeça a sua vida, o seu casamento. Você aceitou Jesus, você foi curada, você casou, você teve filhos, você tem uma casa abençoada, tem tudo na sua vida. É para a glória de Deus. Nunca tire os seus olhos dessa ideia de que a sua vida é para a glória de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus, minha amada. É para a glória de Deus, em nome de Jesus. O irmão colocou uma pergunta aí, ó. Mas é pecado? É pecado se você não tiver com o pensamento em sua esposa ou em seu esposo. Porque essa situação aí que você colocou, o que é que acontece? Geralmente, as práticas que as pessoas têm disso aí, coloca a mente em fulaninha, em ciclaninha, alguém que não tá por perto. Se foi a sua esposa, se você teve que viajar e tá longe da sua esposa, fala com ela, conversa com ela e pede o auxílio dela. Pode-se dizer um S virtual. Um S virtual. É você e sua esposa. Mas se você tem essa prática pensando em qualquer outra pessoa, você está pecando terrivelmente. Você está pecando. Aquele que pensou em alguém, que olhou para uma pessoa e desejou, já comete pecado. Imagine se você praticar algo pensando nessa pessoa. Você comete pecado. Mas assim, irmãos, eu aconselho a vocês, busquem na internet o pastor Josué Gonçalves. Ele e a esposa dele têm assuntos muito importantes, instruções maravilhosas. Pastor Cláudio Duarte, de forma brincalhona, ele fala muito bem sobre esses assuntos. Pesquisem, irmãos. Não deixem que a vergonha, que o medo atrapalhe a vida de vocês nessa área. Se joguem em cursos que sejam para casais dentro da igreja, cursos de matrimônio, de casamento, é para edificação. A gente não nasce sabendo não, tá? A gente precisa aprender. Para algumas pessoas o Senhor dá revelação, dá sabedoria, elas aprendem e ensinam a gente. Então procure o pastor Josué Gonçalves. Irmãos, ele fala para casamento há mais de 30 anos. Ele tem experiências incríveis, ele já tem ajudado muitos casais nessa área, de forma sábia, de forma orientada pela palavra do Senhor. Não é vergonha. É prazeroso Deus ver você e sua esposa procurando melhorar nessa área, procurando fazer a vontade do Senhor nessa área. Não tenham vergonha. Busquem a orientação de forma correta, principalmente da parte do Senhor, tá bom? Busquem a orientação da forma correta. Essa palavra eu quero encerrar aqui, essa palavra sobre esse assunto. Eu quero encerrar aqui e pedir para vocês, não fiquem só nessas palavras. Depois pesquisem e não deixe que essa palavra saia da sua mente. Pense que você pode ter misericórdia do seu esposo. Misericórdia, essa é a palavra correta. Quando você estiver ali chateada,
quando você estiver ali, ó, peça ao Senhor que você seja, mesmo assim, você seja bênção na vida do outro. Imagine se a gente for ser bênção na vida do outro só quando a gente estiver feliz. Ah, só quando eu estiver afim, só quando eu estiver feliz, só quando eu estiver de boa. Imagine aí. Vai em paz, irmão Lautério, que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês que a gente amanhã vai falar mais um pouquinho sobre esses assuntos de forma de enigmas, né? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, esposo, você, esposa que está aqui nessa live, para que você olhe com carinho para sua esposa e para o seu esposo. Olhe com misericórdia. Olhe com compaixão e com amor. Porque o amor pode todas as coisas. O amor tudo pode. O amor tudo supera. O amor é o perfeito elo do Senhor. Se você olhar com amor, o Senhor vai fazer proezas e maravilhas. Bom dia, irmã Sarinha. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz. Acho que foi a irmã Liz. Ela tá aqui. Ela me fez uma pergunta. Foi Liz que fez uma pergunta ontem. Ela pediu para que eu pedi para que ela falasse, não foi? Acho que eu pedi para que ela falasse conosco. Fizesse a pergunta hoje, mas eu não lembro qual foi a pergunta. Irmã Sarinha, você chegou. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Aleluias. Perguntar não ofende. Na Arca de Noé existiam cupins? Eu não sei, meu irmão. Eu acho que não. Mas eu não sei. Mas se essa pergunta é para não ofender de verdade, eu não sei. Se for para ofender também, eu não sei. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vai ser para a glória de Deus. Amém? Irmãos, teve alguém que veio no meu privado, não vou citar nomes, também não lembro quem foi o nome agora, que perguntou sobre relacionamento. Deixa eu falar sobre julgo desigual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conseguem entender como vocês pensam que é julgo desigual? O que seria um julgo desigual para vocês? Julgo desigual. O que é um julgo? Julgo é um peso, não é isso? Julgo é um peso. Fardo. Fardo é um peso. Bora pegar o dicionário. Deixa eu ver se o dicionário tá aqui, que meu filho pegou ontem. Botou aqui, peraí. Ai, não tá aqui. Meu filho pegou o dicionário ontem. Peraí que eu vou pegar aqui. Peraí, rapidinho. Fardo. Vamos ver o que é um fardo? No dicionário. Peguei o dicionário aqui, ó, irmãos. Fardo. Bíblia diz sobre o fardo desigual, né? Fardo. Ó, o fardo aqui diz assim, ó. A gente vai orar já já, só um minuto, tá bom? Fardo diz aqui: coisa ou conjunto de coisas que são transportadas com dificuldade, carga, peso, pacote e embrulho, ônus ou responsabilidade que se assume com dificuldade. Fardo se fala sobre algo que é difícil, né? Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo, meu jugo, porque o meu fardo é leve. Jesus disse para você que tiraria o seu fardo? Que você ficaria sem fardo, sem peso? Não. Jesus disse que trocaria o seu fardo. Me dá o seu fardo e tome o meu. O meu é leve, mas tem que carregar. O meu é leve, mas você tem que levar. E aí o que acontece? Aqui a gente tá vendo que fardo é algo difícil. Ser crente, irmãos, é difícil. Quem disse pra vocês que ser crente é fácil? Tem gente que diz assim, é difícil se você ficar olhando para as coisas do mundo. Irmãos, a gente vive no mundo.
A gente mora, a gente se relaciona com pessoas do mundo, a gente está no mundo. Vai ser sempre difícil servir ao Senhor. Mas a gente não deve olhar para a dificuldade. A gente deve olhar para a recompensa, para o prazer que é servir ao Senhor. Mesmo com dificuldade, é maravilhoso servir ao Senhor. Tem recompensa em Cristo. É uma bênção servir ao Senhor. Mas vai ter um fardo para você levar. Aí quando as pessoas falam sobre o jugo desigual, o fardo desigual, deixa eu ver se aqui se existe um versículo sobre isso. Pronto. Tem sim. 2 Coríntios 6:14. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios 6:14. 2 Coríntios 6:14. Quero que você abra, se você puder. Ou anote para depois abrir. 2 Coríntios 6:14. Olha o que diz. Na linguagem tradicional, diz assim, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Beleza? Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Na linguagem de hoje diz assim, ó, não se torne parceiros dos que rejeitam a Deus. Não há como fazer parceria entre certo e errado. Não é parceria, é guerra. Para você que está entrando num relacionamento com ímpio, você cristão, entrando num relacionamento com ímpio. Para você que era ímpio, casou com ímpio e agora você se converteu. Nesse caso, você vai estar num jugo desigual, mas você tem que permanecer crendo que o Senhor vai converter também o seu cônjuge. Você consegue entender a diferença? Se você não é casado, o Senhor te mostra aqui na Bíblia que vai ser uma guerra se você colocar um jugo de alguém que não é cristão. Se você se relacionar, você tem escolha de esperar no Senhor, de procurar um cristão para se relacionar. Se você não tem como esperar, eu gostei de fulaninho, ciclaninho, e quero me relacionar com ele, quero casar com ele, estou namorando com ímpio, a Bíblia está dizendo que não é uma parceria, é uma guerra. A luz é amiga das trevas? Na linguagem de hoje, tá? 2 Coríntios 6:14. Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é templo e Deus vive em nós. Na linguagem de hoje. Então, se você é uma ímpia, tá namorando com um crente, como aqui tem mais cristãos, né? Vou dizer, como se você é um homem de Deus, tá namorando com uma pessoa que não é cristã. Se você é uma mulher de Deus, tá namorando com um homem que não é cristão, a Bíblia diz que é um jugo desigual. E é uma guerra, vai ser uma guerra. Você quer entrar nessa guerra? Já não basta as outras guerras que a gente tem. Você quer entrar nessa guerra? O Senhor não vai te matar, o Senhor não vai te amaldiçoar, nada disso. O Senhor vai permitir. Ah, eu quero entrar nessa guerra, vou entrar mesmo. Pronto, entra. Vai ser luta sobre luta. Luta sobre luta. Depois você vai tentar entender, por que isso está acontecendo? Mas você fez a escolha. Você decidiu ir por esse caminho. E o Senhor vai permitir que tudo que tiver que acontecer, aconteça. Ele vai agir de misericórdia com você porque ele vai estar do seu lado. Mas a dor vai vir.
o problema vai acontecer. E aí, minha irmã e meu irmão, cabe a você meditar. Vai valer a pena? Para um pouquinho para ouvir. Eu tenho um testemunho vivo que eu casei cristã com um marido cristão. E foi luta. Por que foi luta? Porque até eu entender como era que funcionava, como uma mulher cristã tem que se comportar, como é um casamento, até eu entender que meu esposo não era o meu filho. Imagine aí. Até eu entender, demorou, irmãos. Foram quase 10 anos de luta. Vocês acham que 10 anos? Vocês acham que é pouco? Não é. Foi terrível. Foi terrível. Imagine aí. Foi terrível. Foi terrível. E o Senhor teve misericórdia de mim, abriu a minha mente. Abriu a minha mente. O Senhor abriu a minha mente. Eu aprendi. Eu adquiri conhecimento de como agir. E hoje eu tenho um marido abençoado. Eu não mudei ele. Eu mudei a mim mesma. Comecei a ter ações para a glória de Deus. A reação do meu marido foi para me abençoar, para me honrar. Imagine aí. Ou seja, eu abri a minha mente. Então, vigiem. A Bíblia diz que existem provações momentâneas que vêm sobre nós. O que é momentânea vai passar. Se você está alvoroçado porque você tem que casar, pode ser uma provação momentânea. Não casa com ímpio para sair da provação. Não se junta com jugo desigual para sair da provação. Aguenta firme. O Senhor vai ter alguém para te abençoar. Porque é melhor você passar por essa provação. Passa por essa provação sozinha, na sua luta você e Deus, sozinha, né? Aí se eu não consigo alguém para casar, tá difícil, tô ansiosa e tal. Passa por essa provação. O Senhor vai te abençoar. É melhor do que você se juntar com um jugo desigual, casar, e a partir dali, minha irmã, a Bíblia diz que vai ser uma guerra. E infelizmente, depois de casar, só separa se houver um adultério. E aí, se não houver adultério? Mas você vive ali num jugo desigual. Muitas vezes proibida de ir para a igreja, muitas das vezes proibido de ir para a igreja, muitas das vezes só guerra, você até vai para a igreja, mas quando volta é uma guerra, uma luta. Imagine aí. É isso que você quer para você? Analisa, tá bom? Analisa. A Bíblia diz que o Senhor não dá sobre nós nenhuma provação que a gente não suporte. Às vezes a gente dá mais ouvido ao inimigo do que a palavra do Senhor. O inimigo diz, você não vai aguentar. Todo mundo casou, todo mundo tem seu pai e você sozinha. Pega fulaninho, vai ficar com fulaninha. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Muito cuidado. Porque o relacionamento diante do Senhor, ele é sério. E se você se juntar com o ímpio, o Senhor não vai pedir para você separar. O Senhor vai dizer, agora aguente. E se você clamar, o Senhor vai ouvir as suas orações. Mas a consequência de suas escolhas vai estar sobre você. Infelizmente. Você é crente e seu esposo não é, mas você era crente quando casou? Eu tô falando de pessoas que estão solteiras e estão escolhendo pessoas que não são cristãs para se relacionar. Entendeu? Pessoas que estão solteiras, estão escolhendo pessoas que não são cristãs. É colocar-se diante de um jugo desigual. E se você não sabia disso e está namorando e quer casar a si mesmo, peça sabedoria ao Senhor. Ou peça ao Senhor, Senhor, eu estou namorando com ímpio, mas
Converte ele. Leva ele para a igreja. Faça com que o coração dele se mude. E outra coisa, o jovem deve se manter casto. O jovem que casa sendo cristão, que namora sendo cristão, ele deve guardar o seu corpo. Será que o ímpio vai deixar você guardar o seu corpo? O namoro do ímpio guarda o corpo? E aí? Ou você já está vendo que você já está começando errado desde o namoro? Como assim que vai dar certo no futuro, irmãos? Ah, lá na frente o Senhor muda. Será? Se você já está entregando para os prazeres da sua carne agora, deixando o diabo fazer a festa agora, você não está se lembrando de Deus. Você está se entregando. Deus deixa. Eu vou colocar Deus ali no cantinho porque agora é o prazer da minha carne. Ouvidos a Satanás. Irmãos, é sério, tá bom? É muito, muito sério. Muito sério. Devemos vigiar, irmãos. Colocarmos diante do Senhor em vigilância, em sabedoria. Pedir ao Senhor que tome conta do nosso coração. Ele pode tudo em todos. Amém? Não dê lugar ao diabo. O diabo te mostra pratos lindos, maravilhosos, que parecem bom. Nunca esqueçam dessa palavra, irmãos. Deixa eu falar para vocês onde estão, onde está essa palavra, que aí vocês já vão ver. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, Provérbios 14, 12. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 14, 12. Na sua Bíblia diz assim, ó: há caminho que para o homem parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Ó, há caminho que para o homem parece bom. Parece bom, né? Ai, parece bom. Parece ser legal. Parece ser de Deus. Parece. Provérbio está dizendo, parece ser bom. Mas busque ao Senhor. Faça a prova de Deus. Porque o final desse caminho que parece ser bom, lá no final, onde talvez você não esteja enxergando agora, o Senhor já sabe as previsões. E a Bíblia está dizendo que vai ter morte. Talvez você não vai cair duro e morrer, mas talvez seja a morte espiritual. A morte dos seus sonhos, a morte do seu prazer em Deus, a morte da sua vida espiritual, a morte dos seus sentimentos. Vigia, tá bom? Aí na Bíblia, linguagem de hoje, diz assim, ó: há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois ele conduz à morte. Há um estilo de vida que parece ser inofensível. Tem nada não. O que é que tem? Preste atenção, pois ele conduz à morte. Amém? Fortíssimo essa palavra. Então, evite dar ouvido aos seus sentimentos. Os seus sentimentos vão querer te enganar. Porque a sua carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a sua carne. Há uma luta incessante. A sua carne vai querer lhe enganar, ela vai se tremer toda, o coração vai palpitar. Uau, era isso que eu queria. Mas o final é caminho de morte. O Senhor vai te dar o melhor. A Bíblia diz assim para você que tem esperado no Senhor. O Senhor diz assim: eu sei os caminhos que eu tenho para você. Caminhos de paz, para te dar o que o seu coração deseja, para te dar o que o seu coração pede.
Que palavra, né? Para te dar o que o seu coração pede. Em outra palavra diz assim, ó, aquilo que o Senhor planejou para você vai além do que os seus corações, do que o seu coração pediu e além do que os seus olhos viram. O Senhor tem preparado coisas boas, mas repreenda a sua ansiedade. Espera no Senhor. Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Espera, ó minha alma, no Senhor. Ele se levantará em meu favor. Sabe quem é a alma? É a ansiedade dos nossos sentimentos, aquela agonia de fazer logo as coisas, a preocupação, tudo isso está na alma. Tudo isso está na nossa alma. Tudo isso está na nossa alma. Amém? Leiloca, que bom ter você aqui, senti sua falta. Tudo isso está na nossa alma, então vigia, tá bom? Amém, amados? Você pode dizer amém? Quando você diz amém, você diz assim, ó, assim seja. Amém significa assim seja. Amém? 7 anos de casada, né, minha irmã? Que o Senhor te abençoe. Eu peço ao Senhor que dê a vocês um dia maravilhoso. Eu preciso sair agora, mas que a presença do Senhor vá com vocês. Se o Senhor permitir, amanhã estamos aqui. E você que é nova aqui conosco e ainda não me segue, aí na telinha tem seguir. Clica aí em seguir e amanhã a gente volta para a glória de Deus e você já vai receber a notificação quando eu começar a live, tá bom? Vão em paz, em nome de Jesus. Antes de terminar, eu vou colocar aqui a Leiloca como administradora para me ajudar, tá? Administradora não, moderadora, tá? Para você não faltar mais, tá, dona Leila? Deus te abençoe. Vão em paz, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor para vocês. Vão em paz. Deus abençoe. Leiam a Bíblia, tá?